Muito boa noite, está começando pela rede CNT, o Jogo do Poder, um espaço aberto para a discussão política. Nós aqui da CNT acreditamos que o debate, o contraditório, é ponto de partida para o exercício de um dos direitos mais fundamentais, o de ser informado com absoluta correção e transparência. Esse é o objetivo, esse é o propósito do Jogo do Poder, que tem o prazer de receber hoje o sociólogo Paulo Bahia, da UFRJ. Boa noite, Paulo. Boa noite, Ricardo. Boa noite, ouvintes da CNT. Boa noite, minha colega Márcia. E a professora Márcia Dias, cientista política da Escola de Ciência Política da Unirio. Boa noite, Márcia. Boa noite, Ricardo. Prazer. É um prazer recebê-la aqui no Jogo do Poder. Antes da gente iniciar propriamente o nosso debate, vamos às principais notícias da semana, diretamente de Brasília. Olá, eu sou José Marcelo Santos, direto de Brasília, com o resumo das principais notícias da semana. No segundo maior massacre da história, uma rebelião no complexo penitenciário Anísio Jobim, próximo a Manaus, deixou 56 mortos. Só a tragédia da antiga penitenciária do Carandiru, que matou mais de 140 pessoas nos anos 90, foi maior. O governo federal liberou mais de 40 milhões do fundo penitenciário, além de homens da Força Nacional e transferência de presos para cadeias federais. Entre os mortos, 6 deles foram decapitados e os corpos esquartejados. Os amotinados chegaram a atirar corpos para fora da penitenciária, mas sempre houve esperança em acabar com o conflito com calma e negociação. Apesar disso, o conflito mostrou que a superpopulação em Anísio Jobim agravou e provocou o quadro. Com 454 vagas, a penitenciária tem uma população carcerária de 1.224 presos. O Brasil teve em 2016 o melhor resultado da balança comercial desde 1989, quando o Ministério da Indústria e Comércio Exterior e Serviços começou a acompanhar a movimentação interna e externa dos bens do país. As exportações brasileiras superaram as importações em 47 bilhões 690 milhões de dólares. No ano passado, o Brasil exportou mais de 185 bilhões de dólares e importou mais de 137 bilhões. Foi também a primeira vez desde 2012 que o país vendeu mais para a Europa do que comprou. O valor registrado da balança foi mais que o dobro de 2015, 19 bilhões 700 milhões de dólares. O último recorde da série histórica foi em 2006, 46 bilhões e meio de dólares. Um estudo do Sindicato dos Auditores da Receita Federal mostra que a tabela do imposto de renda acumula defasagem de mais de 83% desde 1996. É que todos os anos o governo corrige a tabela por percentuais menores do que a inflação, o que significa que mais trabalhadores passam a ter de pagar o imposto de renda. Além disso, o governo ainda aumenta o valor das contribuições. O estudo do sindicato diz que a isenção deveria valer para quem ganha até R$ 3.460. Eu vou ficando por aqui, mas te espero na quinta-feira na edição nacional do Jogo do Poder Notícias. Até lá! Voltamos com o Jogo do Poder, recebendo hoje o sociólogo Paulo Bahia e a cientista política Márcia Dias. O ano passou, já estamos em 2017, mas parece que a crise ficou. Na verdade, no final do ano, quando tradicionalmente a passagem de ano inspira a expectativa de renovação, de mudança, esperança em dias melhores, mas o início de 2017 repete uma perspectiva sombria para o ano, porque não há possibilidade, pelo menos nos primeiros meses, de termos uma recuperação imediata da economia, enfim, e também fazer com que a palavra crise suma do vocabulário nacional. Ela se manifesta a todos os momentos, seja no âmbito político, seja no âmbito econômico, ou seja, quando vamos deixar de falar tanto em crise, Paulo Bahia? É uma pergunta difícil de responder, Ricardo, porque nós discutimos aqui que a perspectiva de 2017 e dissemos que 2017 ia ser invadido pelas questões de 2016, que é o que está acontecendo. Não só pelo ponto de vista econômico, que não é bem o
tema que eu trabalho, mas na questão política, a primeira semana de 2017, ela traz mais gravidade do que... Por que, Paulo Bahia? Você tem a questão dos estados estourando, da questão do Pacto Federativo estourando, e você tem a questão colocada como pauta nacional da criminalidade, envolvendo mais uma vez o Pacto Federativo. Então, essa questão traz à tona o divórcio entre o governo e a sociedade. Você tem um governo que tem muita base no Congresso Nacional, tem a maioria dos senadores e a maioria dos deputados, aprova o que quer no Congresso Nacional, mas esse Congresso Nacional e o governo, o Poder Executivo, estão divorciados das expectativas da sociedade brasileira. Márcia, o Congresso aprovou uma recuperação dos estados, a possibilidade de uma recuperação estrutural das finanças estaduais, mas não exigiu nenhum tipo de contrapartida dos estados. Havia a expectativa de que se exigisse dos estados uma contrapartida dura, a eliminação de contratações, corte de pessoal, a não concessão de novos aumentos, enfim, havia uma série de possibilidades de exigências para que o governo federal desse uma carência na dívida dos estados por algum tempo, para que os estados voltassem a respirar. O Congresso eliminou essas contrapartidas. Muito bem, o presidente Michel Temer vetou esse ponto essencial que possibilitava essa carência no pagamento da dívida dos estados junto à União. Alguns estados foram duramente prejudicados, o Rio de Janeiro, o Rio Grande do Sul e Minas Gerais. Eu soube de fonte absolutamente confiável que esses governadores ficaram muito frustrados com a posição do presidente Michel Temer. A pergunta que se faz é o seguinte: até que ponto o presidente Michel Temer consegue manter esse forte apoio que ainda tem junto à classe política? Ele é um elemento egresso do Congresso, é um presidente cuja trajetória política se deu ao longo de toda a sua história no Congresso, daí, portanto, talvez a explicação para a forte força que tem no Congresso, mas ele